Alfredo Maria de Scranoli Tuné, mais conhecido como Visconde de Tuné, nasceu no dia 22 de fevereiro de 1843, no Rio de Janeiro. Foi engenheiro militar, biógrafo, romancista, teatrólogo, etnólogo, historiador, entre outras coisas. Era filho de Félix Tuné e Gabriela de Scranoli. Ele estudou no Colégio Pedro II, onde ele se bacharelou em letras no ano de 1858. Por ele ter convivido em um ambiente onde todas as pessoas eram muito cultas, ele desenvolveu muito cedo uma paixão literária. No ano de 1871, ele publicou seu primeiro livro, A Retirada de Laguna. Ela foi descrita toda em francês porque Tuné era um homem bilíngue. No ano de 1872, ele se candidatou para a Câmara dos Deputados. No ano de 1876 a 1877, ele governou a província de Santa Catarina. E no ano de 1872, ele também publicou o seu livro de maior destaque, que foi Inocência. Tuné foi um infatigável trabalhador, um homem apaixonado por letras e muito esclarecido. Tuné faleceu também na cidade do Rio de Janeiro, no dia 25 de janeiro de 1899. Inocência é um romance regionalista brasileiro de Visconde de Tuné, e ele foi dividido em 30 capítulos. A obra foi publicada em 1872 e a história se passa no sertão de Mato Grosso. Inocência é uma história de amor impossível envolvendo Cirino, um prático de farmácia que se autopromoveu médico, e Inocência, uma jovem do sertão de Mato Grosso. Filha de Pereira, pequeno proprietário típico da mentalidade vigente dos habitantes daquela região. O romance regionalista é um gênero da prosa romântica tipicamente brasileira. Isso se deve ao fato de não ser inspirado nos modelos europeus da época, e sim nos costumes, valores e tradições das pequenas propriedades da época. Na época em que o autor se inspirou, estava acontecendo no país dele a aprovação da lei do ventre livre, que dizia que os negros nascidos a partir daquela época, a partir daquela data, seriam livres da escravidão brasileira. Assim, o autor da obra, considerada como o melhor romance regionalista do Brasil, Inocência, Visconde de Tuné, utilizou em sua história elementos que caracterizam o regionalismo. Ele fez uma descrição fiel e objetiva da região e também tinha um confronto entre o homem do campo, o homem do sertão e o homem urbano. São características presentes em Inocência. Vou falar sobre os personagens principais. A Inocência era uma moça bela, simples e meiga, que ela foi prometida a se casar com um manecão que foi escolhido pelo seu pai, Pereira. Porém, ela era apaixonada por Cirino. E tinha também o Pereira. Era um homem muito rude e conservador. Ele era o pai de Inocência. Tico era um anãozinho mudo que servia como espécie de cachorrinho de Inocência. Ele tinha sua mãe que morava no Lago Sucuri e ele ia visitar ela de 3 em 3 semanas. E tinha o Cirino, que era um moço de bom caráter que se passava como médico, usando seus conhecimentos farmacêuticos para curar as pessoas do sertão. Francisco dos Santos, o Chiquinho, ele é o irmão mais velho de Pereira. E Meyer, ele é um naturalista alemão que vem para o Brasil em busca de novas espécies de insetos. Ele fica hospedado na casa de Pereira, pois traz consigo a carta do Chiquinho. E ele é perseguido por Pereira por fazer muitos elogios à Inocência. O Antônio Cesário, ele é o padrinho de Inocência, que tenta ajudar o romance entre Cirino e Inocência, mas ele chega tarde e não consegue salvar a vida do médico. A Maria Conga é a criada. E o Manecão é um homem bruto que está viajando para resolver os papéis do seu casamento arranjado com Inocência. E ele mata Cirino após saber que Inocência encontra-se às escondidas com ele. E com isso, ele preserva sua honra. Inocência de Visconde de Tuné. Primeiro capítulo, o narrador descreve a realidade dos sertões entre as regiões de Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e São Paulo. Segundo capítulo, o viajante. Em um dia claro, no inverno de 1860, um viajante solitário vagueia pelo sertão. Montava num cavalo, vindo da vila de Santa Ana, rumo aos campos de Camapuã. Caminhava distraído e às vezes cantarolava uma canção, quando um senhor de aparência mais velha alcança-o para iniciar uma conversa.
Nascido em Minas Gerais, ele diz ter percorrido toda a parte antes de chegar-se ali, onde tem uma tapera. Convidam então para que pernoite em sua casa, que ficava na direção em que seguiam. Após o convite aceito, ambos vão se apresentar, sendo o senhor de aparência mais velha, Martinho dos Santos Pereira, viúvo, que hoje vive muito satisfeito, e o viajante solitário Cirino Ferreira Campos, nascido no interior de São Paulo, criado em Ouro Preto, onde estudou farmácia, que hoje vive caminhando por sertões com vários remédios com o intuito de curar pessoas. Pereira então comemora o encontro por ter uma filha doente e conta a ele que foi até essa vila para buscar quina, uma planta medicinal para curar sua filha, mas que não foi encontrada por lá. Cirino então diz ter esse remédio e que pode ajudar sua filha e mais pessoas doentes. Após conversarem, Pereira percebe tristeza no olhar de Cirino, que conta ao senhor estar preocupado por uma dívida de jogo. Diz a ele ter sido a primeira vez que apostava em cartas. Então o senhor vai e diz a ele para que aprenda a lição e não cometa. Terceiro capítulo, O Doutor. Filho de um vendedor de drogas que se auto-intitulava boticário, Cirino, ao ser enviado a Ouro Preto, teve de morar com um tio excêntrico, solteirão e rabugento. Vivia isolado e tinha fama de abastado. Esse tio inscreveu Cirino em uma escola religiosa e prometeu a eles uma herança à igreja como recompensa. Ao falecer, descobriram que ele não tinha herança alguma e então Cirino foi dispensado dessas aulas. Com 18 anos, Cirino conseguiu um emprego em uma botica, ambiente familiar a ele, e logo foi tomado como doutor à sociedade local. Ele se matriculou em uma escola de farmácia e, quando estava prestes a conseguir o título oficial, decidiu viajar por sertões e, de vilarejo em vilarejo, conseguindo experiência como doutor, ganhou gosto e seguiu rumo ao Mato Grosso para conhecer novas paisagens. Quarto capítulo, A Casa do Mineiro. Pereira é recebido alegremente por seus cachorros, galinhas e porcos. Maria Conda, após a chegada deles, se dispõe a fazer a janta para os viajantes. Porém, Cirino, quieto e encanto, fica contrariado ao lembrar-se que sua carga vinha sendo trazida por tropeiros e que ele esqueceu-lhes de avisar que se hospedaria por ali. Porém, Pereira colocou um galho verde no meio da estrada para indicar o caminho que eles deveriam seguir. O doutor ficaria hospedado no primeiro galpão ao fundo de onde vivia Pereira e sua família. Após descansarem, os tropeiros chegam e então é servida a janta. Cirino chega a Pereira e diz que está disposto a ir avaliar o estado da moça doente. Porém, Pereira, desconfiado ao ele dizer que se tratava de uma moça, diz que a avaliação da moça doente ficaria para mais tarde. O quinto capítulo fala sobre o aviso prévio, onde Pereira convida o doutor para averiguar sua filha, deixando algumas observações, nas quais ele fala que Inocência, sua filha, é uma moça muito bonita, mas já estava prometida em casamento para Manecão, um homem muito sério, e que ela deveria ser vista apenas como uma doente, não como uma mulher. Cirino, acostumado com a formalidade da família, diz que vai agir com total profissionalismo, mas não deixa de dizer sua opinião sobre isso, dizendo que as mulheres têm capacidade de se portarem com dignidade sem a necessidade de um homem. Capítulo 6, Inocência. Finalmente chega a hora que Pereira vai até o quarto de Inocência junto com Cirino para conhecê-la. Quando chegou lá, Cirino examinou ela e viu se ela estava com febre. Ela estava com bem pouca febre, então ele disse que só ia dar uma dose de suador de laranjeiras e para ela chupar alguns gomos de limão, se caso sentisse sede. E à meia-noite ele voltaria para dar uma dose de sulfato. Capítulo 7, O Naturalista. À quase meia-noite caminha pela estrada dois homens, um a cavalo que se chamava Maier e o outro que era o empregado dele que se chamava José. De repente, o cavalo empaca e quando eles perceberam, tinha alguns galhos deixados no chão por Martinho para indicar a sua morada. Os hóspedes da meia-noite, capítulo 8. A chegada dos viajantes noturnos despertou cães furiosos que denunciavam sua chegada, e eles ficaram discutindo na porta de Cirino para ver quem iria chamar os donos da casa. E de repente Cirino saiu e começou a conversar com eles. E nisso Pereira também saiu e chamou eles para entrar para posar ali durante aquela noite. Quando Maier entrou dentro da casa, ele ficou explicando que ele era um médico naturalista que passeava pelas estradas para coletar borboletas e descobrir novas espécies. E Pereira acompanhava ele, era tipo o empregado dele.
Então, os dois foram levados até o quarto e se preparavam para dormir. Enquanto isso, Pereira chamou Cirino para ir até o quarto de Inocência para dar o medicamento. Capítulo 8. O medicamento. Quando Cirino chegou no quarto de Inocência, já perguntou para ela como ela estava. Ela disse que estava bem melhor, que já tinha suado 3 camisas e a febre já tinha passado. Então, Cirino disse que só ia dar a dose de sulfato e a febre não tardaria. Quando Pereira foi buscar o café para diluir o sulfato, Cirino ficou no quarto com Inocência e ele se aproximou da cama dela. E como ela não era acostumada a conviver com homens, como o pai dela era muito rígido, então ela não tinha esse costume de ficar com homens próximo dela. Então ela fingiu que estava dormindo. Logo após isso, o Pereira chega com o café e ele dá o medicamento para Inocência. Pereira e Cirino saíram do quarto e Cirino foi até o quarto dele para se preparar para dormir. E agora quem estava doente era ele, porém era de paixão por Inocência. Capítulo 10. A carta de recomendação. Quando eles acordaram, Meyer foi em direção a Pereira e disse que tinha algumas cartas de recomendação que traziam na mochila. E uma delas era destinada a Pereira, que era de seu irmão Francisco ou Chiquinho. Nessa carta, Francisco dizia a Pereira que era para ele cuidar bem de Meyer e tratar ele como se fosse da família. Almoço. Cirino, ele diz que quer seguir viagem no dia seguinte, mas Pereira protesta porque a sua filha não estava completamente curada. E ele pede para que Cirino não vá antes de 2 semanas. Então, ele decide ficar o tempo que fosse necessário e que fosse do agrado de Pereira. Pereira, ele tentava tratar o Meyer da melhor forma possível como um irmão. Então ele convida o Cirino e Meyer para jantar no interior da sua casa junto com sua filha. O capítulo 12 é a apresentação. Pereira, ele leva o Meyer para apresentar a sua filha. E ele pede para que a Inocência fale que tem muito gosto em conhecê-lo. Cirino, ele aproveita esse momento e faz uma recomendação à Inocência para que ela tome um vinho. E o Meyer, ele disse que tem em sua bagagem o vinho do Porto. O Pereira agradece. Então, Meyer, ele começa a fazer muitos elogios à Inocência, dizendo que ela era muito bela, muito bonita. E todos ali que estão no local, eles ficam assustados com esses elogios, mas Meyer, ele continua a elogiar a menina. Então, Pereira pede para que ele se retire. Lá fora, Pereira, ele encontra em Cirino um confidente a quem ele pode reclamar das atitudes de Meyer. Então, e ele diz que só não mandou o naturalista embora porque ele tinha a carta de recomendação do seu irmão mais velho, o Chiquinho. Logo, Meyer, ele aparece novamente e diz que vai ficar 2 semanas. Capítulo 13, as desconfianças. José Pinho, ele questiona a alegria, a felicidade do Meyer. E ele diz que estava assim por causa da Inocência. Então, Meyer, o naturalista, ele fala para José Pinho que ele vai no mato procurar os insetos que ele tinha vindo para o Brasil procurar, encontrar novas espécies. Capítulo 13, desconfianças. José Pinho, ele questiona a felicidade de Meyer e ele diz que está assim por causa da filha do José Pereira. Então, ele decide que vai para o mato procurar os insetos. O Pereira diz que vai junto. Logo que o naturalista acaba de arrumar suas coisas para sair, ele lembra do vinho que ele ia dar para Inocência. E Pereira, ele diz que o Meyer, ele se fez esquecido só para falar de Inocência. Capítulo 14, a realidade. O José Pinho, o Meyer e o Pereira, eles saem para ir procurar os insetos e Cirino, ele fica na casa esperando o horário de dar o remédio para sua paciente. Quando dá meio-dia, ele vai até a casa e chama por Maria Conga, mas ela não está e quem aparece é Tico. E por meio de gestos, ele dá a entender que a Maria tinha ido ao córrego lavar roupas. Então, o Cirino, ele pede para que Tico vá pegar o café e ele sai fazendo gestos para que o Cirino fique fora da casa. Assim que Tico foi, Cirino aproveitou e entrou na casa e encontrou com a Inocência. Ela disse que já estava melhor. Logo, Tico voltou e Cirino pediu para que ele fosse à cozinha preparar o café e pegar o vinho. E ele não demorou muito na cozinha, mas enquanto ele esteve lá, o Cirino pegou o pulso de Inocência e começou a beijar seu braço e sua mão.
Logo, o Tico voltou e ele pegou o vinho e as coisas para fazer o medicamento da Inocência. Logo, ela bebeu. Ao se despedir, Cirino fez novas recomendações à menina. O capítulo 15, Histórias de Médio. Quando José Pinho Pereira e o naturalista voltaram, eles almoçaram na sala de sempre, ao pretexto de que a menina não podia ver ninguém. Porque Pereira ele continuava desconfiado do Maier, porque na viagem o naturalista só falou do menino. Pereira começa a contar como foi a busca por insetos e ele diz que o naturalista não prestava atenção em nada, nem em galhos, nem onde ele pisava. Mesmo ele avisando que havia lugares que eram perigosos. E como ele não atendeu aos avisos, ele acabou caindo em um barranco e começou a chamar por Pinho. E ele estava com essa caixa que ele encheu de insetos e ela se abriu e perdeu todos os insetos que ele tinha conseguido. Então José e Pereira puxaram ele de lá e quando ele subiu, ele começou a pular porque ele estava com o corpo todo cheio de formigas. Em Palamato. No dia seguinte, no almoço, teve muitas indiretas de Pereira contra Maier. E Pereira relatou para Cirino que ele receberá máquinas de doentes e um dos seus primeiros pacientes seria Coelho. E após essa refeição, Coelho vai até a casa de Pereira e Cirino diagnosticará ele com anemia. Por apresentar sintomas, ele receitará o leite de jaracatiá, que era um remédio violento muito conhecido no sertão. Ele também vai negociar com o Coelho 100 mil réis, 50 no começo e 50 no final. E muitos dos pacientes que Cirino receberá nesse mesmo dia vai ser Garcia. Garcia já estava com mais de 2 anos de lepras, mais conhecido como Mal de São Lázaro. Capítulo 17, o Morfético. Garcia chegará à casa de Pereira e conversará com ele à distância. Cirino também vai chegar e conversar com ele à distância, porém ele vai revelar que a doença que Garcia possuía não tinha cura, não tinha planta e nem ervas que pudessem curar ele. Então, Garcia pergunta se essa doença era contagiosa. Cirino revelará que essa doença sim era contagiosa. Garcia vai falar que vai para as terras de São Paulo, onde viveria junto com os pacientes que tiveram a mesma doença e ele acaba despedindo de todos que estavam presentes. Capítulo 18, Oiti. Dias se passam e Cirino vai receitar, curar e diagnosticar muitos pacientes. Meyer vai aumentar sua coleção etimológicas e Inocência vai melhorar. E Cirino vai se achar meio, digamos que, inútil. Ele vai estar muito angustiado por não saber se seu amor era correspondido. Terreiro, mais ou menos 1 hora, ele vai pular cercas do laranjal, do pátio e vai chegar à janela de Inocência. Ele vai bater, Inocência vai estar muito assustada e ele vai declarar o seu amor. E nisso, ela vai perguntar muito o que é o amor na realidade. Ele vai responder e Inocência vai perguntar se Cirino jogou algum quebrando para ela e ele vai ajoelhar pedindo perdão e ele vai revelar que não colocou nada no remédio dela. E como Inocência estava naquele diálogo com Cirino, eles vão ser interrompidos por uma pedrada à parede, onde vai estar rente a cabeça de Cirino. E isso, em seguida, vai ter o assobio. Isso, Inocência já estava assustada, entrou diretamente para o seu quarto. Cirino vai verificar no laranjal o que era essa pedrada e o assobio. E ele nada encontrou. Então, quando ele voltou para o terreiro da frente, ele ouviu mais um assunto 19, Cálculos e Esperanças. Dias se passaram, Inocência vai sair à janela para respirar um pouco de ar. E Cirino vai diretamente à sua amada. Inocência vai perguntar por que do assobio da pedrada daquele dia. E Cirino vai inventar uma desculpa, falando que o assobio e a pedrada era a miragem daquela noite e que a miragem única dele seria a inocência em si. E depois de Inocência saber o que era o amor, ela vai revelar para tentar convencer o seu pai de cancelar o casamento. Se ela não conseguiria, ela ia chorar e como segunda opção ela morreria. E muito ela
sabia que o seu pai era muito rígido em questão das mulheres serem inferiores. E isso nada vai mudar. Capítulo 20, Novas Histórias de Maier. Pereira já estava numa irritação extrema contra Maier. E nisso, ele já chamou Cirino para conversar a sós. E ele confessava tudo para Cirino. Então, Cirino sempre estava ao seu lado. Maier e José estavam na roça fazendo gritaria, barulheira, onde Pereira vai verificar na roça o que estava acontecendo. Então, Maier vai revelar que ele achou uma nova espécie e que ele colocaria o nome da filha de Pereira nessa nova espécie, e Pereira vai falar que ele não, digamos assim, ele não aceitou, porque ele falava que esse bicho era uma coisa simples. E nisso, ele vai voltar ao assunto onde Maier vai perguntar a si mesmo, Inocência vai casar? E ele vai falar que sim, com grandes indiretas na sua fala, e seria, digamos assim, que ele vai apoiar essa pergunta que Maier falou. E Pereira vai se assustar, e isso vai fazer uma grande irritação para ele. E para Cirino tirar essa má impressão, ele falava, era costume da cidade em si. E ele perguntou, você precisa de ajuda para verificar o alemão? E ele vai falar assim, não precisa, porque o alemão já falou que ele ia para Camapuã já faz muito tempo. E isso fez com que Cirino perdesse muitas esperanças. Com a descoberta da nova espécie de borboleta, Maier, ele decide dar-lhe o nome de Papilio Inocentia, em homenagem à filha de Pereira. Pereira fica muito revoltado com mais uma atitude audaciosa por parte do alemão, mas o consola com a partida, porque Maier, ele decide partir para levar essa sua nova espécie para a Sociedade Entomológica de Magdeburgo, para que dessa forma ele pudesse receber o tão esperado prêmio que ele sempre almejou, que se chama denominado Meningot. Capítulo 22, Maier parte. O capítulo ele começa retratando o fato de Cirino curar diversas doenças e sempre ser procurado por várias pessoas daquela localidade. Cirino também se preocupava com a partida de Maier, pois todas as suspeitas de Pereira poderiam recair sobre si. Maier, ele arruma suas coisas para sua tão almejada partida, e Pereira, mesmo revoltado com as atitudes do alemão, ele o consola. E quando chega a hora de Maier partir, ele tenta de alguma forma se despedir de Inocência, porém Pereira ele não permite. E Maier parte. Capítulo 23, a última entrevista. Pereira, ele se sente culpado por ter tratado o alemão daquela forma. E Cirino, ele visita a Inocência em seu quarto, porém Pereira, com a partida do alemão, ele passava muito tempo, o maior tempo em casa. Então, dificultava os encontros dos dois jovens. Em uma tarde, Cirino vai ao encontrar Inocência, e ela pede a ele que ele encontre em um córrego abaixo do pomar que havia em sua fazenda. Cirino estava lá no horário marcado e Inocência chega. Lá eles trocam novas juras de amor e Cirino põe o fato deles fugirem. Mas Inocência, ela tem outra ideia, o fato de Cirino procurar o seu padrinho e pedisse para ele que intercedesse naquele casamento arranjado com o manecão. Pois o seu padrinho, o seu pai tinha uma grande estima por seu padrinho e qualquer pedido que seu padrinho fizesse, seu pai o atenderia. De repente, eles escutam um barulho no pomar e eles notam que alguma coisa estava ali ouvindo a conversa dos dois. E eles percebem que um galho havia quebrado. Isso causa um grande alvoroço na fazenda e Inocência foge para seu quarto. E Cirino, quando ele tenta fugir, ele quase foi atingido por um tiro dado por Pereira. Cirino, ele consegue voltar para seu quarto e Pereira não desconfia de nada. Capítulo 24, a Vila de Santana. Cirino parte, levando consigo a alegria e a tristeza, pois em relação ao seu futuro. Quando chega na Vila de Santana, ele é questionado pelos moradores daquele local.
Cirino, então, ele decide partir. Neste capítulo, também retrata que Manecão teria terminado de resolver as coisas para seu casamento com Inocência e estaria voltando para a fazenda de Pereira. Capítulo 25, a viagem. Neste capítulo retrata que Cirino estaria indo em direção à fazenda de Cesário e a paisagem era muito bela. Cirino, por ele ter uma grande tristeza contida em si, ele não reparava na paisagem e na beleza daquele local. A sua vontade era travar uma disputa com Manecão. Então Cirino, depois de 4 dias, ele chega a Minas Gerais e com mais um pouco tempo de viagem, ele chega à fazenda de Antônio Cesário, onde ele é acolhido com muita estima. Capítulo 26, recepção cordial. Vai falar que Manecão ele chega na casa de Pereira e é muito bem recebido por ele, o qual eles vão conversar sobre o seu casamento com Inocência. E eles vão conversar sobre isso até a Inocência chegar, que ela tinha ido pro quarto. Capítulo 27, cenas íntimas. Inocência, ela chega e encontra Pereira junto com Manecão e acaba ficando muito surpresa ao ver os dois juntos. Pereira acaba estranhando a reação dela, porém ele acha que ela está muito feliz ao ver o seu noivo. Ela acaba indo para o seu quarto e acaba passando vários dias lá, enquanto Pereira e Manecão passam todos esses dias juntos. Pereira, ele, ao perceber que Inocência não sai do seu quarto, vai até lá para ver o que estava acontecendo e ela diz que simplesmente não quer se casar com Manecão, porque teve um sonho com a sua mãe que dizia que se ela casasse com ele, aconteceria uma grande desgraça na família. O pai dela então começou a fazer questionamentos e ela contou toda a verdade, que não teve sonho nenhum, que simplesmente não queria se casar com ele. O pai dela então a ameaçou de morte. Capítulo 28. Em casa de Cesário. Vai contar o diálogo de Cirino com Cesário, o qual eles vão falar sobre Inocência e o casamento com Manecão e sobre o Pereira. Capítulo 28. Em casa de Cesário. Esse capítulo vai contar com o diálogo de Cirino com Cesário, e o qual eles vão falar sobre Inocência e Pereira. Cirino ele vai acabar dizendo que está completamente apaixonado por ela e que precisava da ajuda dele para conversar com Pereira para que os dois pudessem ficar juntos. Cesário ele vai ficar muito surpreso e vai dizer que precisa pensar durante 8 dias e que se ele aparecesse durante esses dias em Santana do Paranaíba significaria que ele o ajudaria, caso contrário não. Capítulo 29. Resistência de Corça. Inocência é chamada pelo Pereira para conversar sobre o casamento com Manecão, o qual acaba dizendo que não quer se casar com ele e acaba deixando eles muito irritados. Pereira acaba pensando que ela está assim por conta de Meyer e ele e Manecão vão querer ir atrás dele para poder matá-lo. Digo o fim daquela conversa, vai dizer tudo o que aconteceu entre Inocência e Cirino e então Manecão ele vai sair atrás de Cirino para poder matá-lo. Capítulo 30, desenlace. Manecão vai perseguir Cirino por uns 3 dias, o qual não vai perceber nada. Depois eles vão acabar se esbarrando e discutindo sobre Inocência, o qual Manecão vai dar um tiro no Cirino e vai acabar fugindo ao ver que está vindo uma pessoa, que era Cesário. Ele vai tentar socorrer o Cirino, porém não consegue por conta que ele estava no sertão. Cirino, ele não conta quem o matou, diz que era para entregar 600 mil réis para toda a Silqueira, seus colegas, pessoas que precisavam ir para as missas. Ele vai também dizer para que Cesário não consentizasse o casamento entre Manecão e Inocência por conta que ela seria infeliz, e ele acaba falecendo. O epílogo reaparece Meyer, como já disse, Maia ele vai reaparecer, ele seria álcool de esplendor da comissão da entomologia. Vai falar também que criaram uma biografia para ele e que ele criou uma nova descoberta de uma nova espécie e vai dizer que Inocência faleceu. Conclusão. O autor do livro Inocência, Visconde de Tuné, relata em seu livro uma história romântica regional, que foi escrita para citar um pouco mais da cultura brasileira, nossa língua, nossos costumes e nossas diferenças. A história se passa com amor e morte no final. O autor, com seu invejoso conhecimento sobre o nosso país, soube apreciar todas as imagens naturais que temos no nosso país, que são as paisagens.
do Santos, o Chiquinho. Inocência é um romance regionalista brasileiro de Visconde de Tuné. Foi dividido em 30 capítulos. A história... Não vai explicar. Ela tá achando que vontade de bater, você fala. Para e fala, faz isso de novo. Coelho que vai negociar com 100 mil reais. Você bateu aqui o negócio. É Maier. É Maier? É Maier. Maier. Eu falei Maier. Eu falo Maier, Meyer, toda hora é diferente. É, mas ele vai falar Maier. Maier. Meu Deus, eu sou a outra menina que eu... Capítulo. Agora esse Pereira, gente, ele tá me infernizando, gente. Capítulo 7. À meia-noite apareceu 2 homens caminhando. Um montado numa besta magra